Buenos dias, personas. Vamos começar agora Fogo no Parquinho. Mas antes, dominando vocês. Raios dominadores. Duplos para dominar todos vocês. Entrem nesta aula. Esta aula é para arrumar treta na internet. Zião, zião. Raios dominadores. Sempre dominando vocês. Sempre vocês serão meus dominados. Entra na aula, que hoje tem treta. Oi, gente. E aí? Esta é a nossa aula Fogo no Parquinho, certo? Fogo no Parquinho é o quê? Quebrando mitos e arrumando umas tretas, né, gente? Porque o povo não gosta de ouvir a verdade. O povo, não digo vocês, mas o povo mimizeiro não gosta. Aí a gente fala, eu e Pisco, falamos a verdade e a pessoa não gosta. Então, lamento, a gente tem que falar a verdade. Então, geralmente, algumas partes dessa aula viram um negócio assim incontrolável na internet, né? Vai vendo, né? Eu ganho amigos, mas também ganho não amigos, né? Não tô nem aí, gente. A vida é assim, não dá para agradar todo mundo. Pessoa que nem Jesus agradou todo mundo, quem sou eu, né? Sou a pessoa mais humilde, né? Jesus era forte. Então, vamos lá. Eu anotei aqui. E geralmente, essa aula vocês não entram, tá? A não ser que sobre tempo aqui. Mas geralmente também não sobra tempo. Então já tô dando os bizus aqui. Ah, minha dúvida não foi falada. Você colocou na caixinha, ser humano? Não, né? Você ainda tá perdido na vida. Então, antes que aconteça essa aula, eu tenho uma caixinha. Então, ontem tava rolando uma caixinha onde as pessoas digitam lá a sua dúvida. E se você digitou fora da caixinha, porque eu pego a caixinha e coloco aqui o que aparece mais, tá? Às vezes não aparece tanto, mas é uma dúvida bem fogo, sabe? Que precisa vir para cá, né? Precisa tratar isso. Então eu trago para cá, tá? Então vamos lá. Como fazer com a temperatura do forno? Olha só, a pessoa já tá na dúvida quando tá perguntando, gente. Como fazer com a temperatura do forno? Isso é uma questão o quê? É uma questão de domine seu forno. Muitas vezes vocês compram um forno, seja esse forno digital ou não. E por que eu digo digital? Porque hoje a gente tem lá a galera com forno que tá lá o númerozinho, a temperatura digital, não é aquela coisa analógica do botãozinho. Então, mesmo quando é isso, vocês parece que são um pouco resistentes em acreditar no que eu tô falando. Que pode ser que seu forno não esteja entregando aquela temperatura, certo? Então você precisa ter certeza. Com o forno é melhor a gente ser um pouco São Tomé, tá? Não fica naquela vibe, vou acreditar no meu forno, porque este é o momento que você não deve acreditar, que você deve praticar e colocar a roupa São Tomé. Então você faz o que para ser São Tomé? Meu filho, não grita assim. O que acontece? Você compra um termômetrozinho de forno e aí você instala lá no seu forno. Quando você começa a fazer uma série de coisas da sua vida, desde o frango assado, soufflé, bolo, você vai vendo as temperaturas. Então você não precisa se prender unicamente no momento que você vai fazer o pão. Você pode, durante a sua vida pregressa, com o seu forno, naquele relacionamento diário, você pode começar a ver as temperaturas. Isso faz vocês crescerem muito. Ah, Nanda, mas eu não gosto de cozinhar, eu gosto só de fazer pão. Então tudo bem, então você vai ver menos vezes a temperatura do seu forno, ou você vai ter que fazer alguns exercícios sem ter nada no forno, tá? Isso eu gosto de propor muito lá dentro do curso, mas assim, eu acho legal você fazer exercícios com coisas dentro do forno. Por quê? Porque você vê o desempenho, você vê como se comporta. Então eu gosto de propor isso, então isso eu proponho lá no curso também. Então assim, quando eu dou aqui para vocês as sugestões de vocês no dia a dia observarem essas temperaturas, é por quê? Porque, gente, o dia a dia tá aí. Você vai viver. Você vai fazer o suflezinho, você vai fazer o frango assado, entendeu? Você vai fazer o lombinho, as coisas natalinas. Por que não verificar e anotar o tempo do seu forno e as temperaturas, certo? Então, como fazer a temperatura do forno com a temperatura? Eu sugiro que você faça o seu próprio manual, que é o que eu sugiro para todos os meus alunos. Geralmente, aluno que não faz isso, pessoa que não faz isso,
É aquela pessoa que vive reclamando do forno, vive com resultados que não são constantes, vive queimando, vive com coisas pálidas, não sabe, não ter aquela opinião formada direito a respeito sobre as coisas. E aí o que acontece? Ela vive querendo trocar o forno, ela vive achando que o forno dela é ruim, né? Que é um cacareco, e não é. Cacareco é você. Então você precisa aprender a linguagem do seu forno, tá? Muitas vezes você tem uma coisa muito boa na sua casa, mas você não está com vontade ou está com preguiça e aí não faz o que tem que ser feito, certo? Bom dia para todos vocês. Estou dominada, Pisco. Adoro. O Pisco domina todo mundo, certo? Mais vale uma amarga verdade do que uma doce mentira. Também acredito. Essa semana eu fui num evento e o menino escreveu a frase assim: prefiro trazer as pessoas prefiro afastar pela minha verdade do que aproximar pela minha mentira. Boa essa também, né? Eu gostei. É porque tem gente que é fingida, né, gente? Mas ser fingido é uma arte. Né? A gente tem que ter pena das pessoas fingidas. Gente, imagina a pessoa ser fingida. Vocês já pensaram nisso? Que o assunto não é sobre isso, mas isso é uma treta também, né? Tretas da vida. Eu detesto gente fingida. Mas assim, você nem precisa detestar muito não, sabe por quê? Porque aquela pessoa coitada, é uma coitada. Você imagina quando ela tá sozinha, ela vai fingir pra ela mesma? Não vai. Foi sempre isso que eu ouvi lá em casa, entendeu? Seja você. Porque no momento que você tá só com você, meu filho, é por isso que tem um monte de gente deprimida em casa. Porque não fica saindo pra fingir que é outra pessoa. E aí quando ela tá sozinha em casa com ela mesma, eu quero ver pra quem que ela vai fingir, né? Porque pra ela não finge. Bom, é isso. Preciso chegar no ponto de véu em todas as massas? Aí era legal, né? Porque o que acontece? Imagina só, isso aqui é um tecido, certo? Se eu não chegar em toda a trama do tecido, concorda que ele não vai ficar assim fechadinho? Que ele vai ficar mais vazado? Como se fosse uma gaze de curativo. Vocês já viram que tem vários tipos de gaze? Tem aquelas gases mais ordinárias que você vê os espaços e tem aquelas gases mais fechadinhas. Então, pensa na gaze, pensa no tecido. Tudo bem que teu pão não vai ficar vazado como é a gaze. Isso é apenas uma figura de linguagem que eu estou usando para vocês mentalizarem como é que é isso num nível microscópico. Então, presta atenção. Quando você não se esforça para desenvolver o ponto de véu, que você realmente tem uma trama coesa, o que acontece? Para alguns estilos de pão, lá no final, a textura vai ser prejudicada. Então, se você quer um panetone que desfolha, um brioche que desfolha, que desfia, você não vai ter. Você entende? As coisas têm um preço, a conta vem. Precisar, não precisa, mas você vai ter o desempenho final modificado, certo? Alguns pães vão ficar duros e pesados, alguns pães você não vai ter expansão. Você imagina só, o pão é como se fosse um balão. Gente, que momento reflexivo, o pão é como se fosse um balão. Lá dentro do forno, ele não dá aquela última estufada? Vocês imaginam se a trama, se o véu daquele pão, daquela massa, não está suficientemente desenvolvida, se ele vai conseguir fazer isso, dar aquela estufada? Vocês compreendem como os resultados finais que vocês tanto querem são diminuídos e têm a performance menor quando vocês não se esforçam com as pequenas coisas que antecedem? Eu sei que no final você quer o pão pronto, o pão bonito, o pão lalinha. Porém, antes você tem uma série de pedágios no caminho. E você tem que pagar estes pedágios, você tem que cumprir. Alguns pedágios a gente não paga, né? Tem lugares que você não passa e a cancela está aberta. Então, você tem que imaginar que alguns lugares, algumas etapas do seu pão, do processo de você fazer o pão, a cancela está aberta. Não tem ninguém lá para te cobrar. Por exemplo, mistura. Não tem ninguém te cobrando se você vai ter a mistura dos sonhos, a mistura expert, a mistura blá blá blá. Mas o véu, eu acho que é uma coisa que você pode se cobrar, certo? Então assim, você não precisa ter o véu das monjas, mas tenha um véu, tá? Então, muito cuidado nessa hora. Precisa ter essa noção da vida, certo? Meu pão tem cheiro de fermento. Como resolver? Gente, isso apareceu muito. Olha, eu vou falar para vocês uma coisa. Eu gosto muito de fazer qualquer tipo de pão. Qualquer prazer me diverte. Já ouviram essa frase?
Essa frase é muito pra mim, essa frase. Qualquer prazer me diverte. Verdade. Qualquer massinha boba me diverte. É por isso que tem pão muito simples nas aulas de quarta, né? As aulas de quarta... Aliás, vou postar o pão da aula de quarta-feira. Gente, que vai ser sucesso. O pão de quarta-feira tem uma história, tá? Depois eu conto essa história. Bom, mas aí o que acontece? Por que eu tô falando que qualquer prazer me diverte? Porque vocês vão ver que eu tenho pães muito simples, tenho pães um pouco mais elaborados, tão elaborados que precisam de um curso, né, como o panetone. Tenho pães que realmente acredito que a gente precisa se dedicar muito mais, que são pães gluten free, né, pão sem farinha de trigo. Então você precisa de outro tipo de atenção, outro tipo de cuidado. E por que todos eles me divertem? Porque eu faço eles com diferentes tipos de fermentos, diferentes técnicas, porque eu quero me agradar no final das contas, certo? O fazer o pão está muito relacionado em me agradar. Quando eu me agrado, eu agrado os outros. Isso desdobra, tá? Então eu não gosto de fazer coisas que me desagradam, não gosto de ensinar coisas para vocês que eu não gosto. Por isso que vocês gostam de tudo que eu ensino. Porque antes de tudo eu cumpri a função básica, eu me agradei e eu gostei. Se eu não gosto, eu não ensino. Se eu não como, eu não vendo. Se eu não como, eu não ensino. Ok? Então por isso que teve uma fase que eu fiquei gluten free na minha vida. Então as coisas comigo são muito assim, coerentes. Eu não sou fingida. Então assim, as minhas próprias atitudes profissionais falam muito de mim, do meu momento de vida, certo? Então presta atenção numa coisa. Quando o pão tem cheiro de fermento, geralmente você está usando o quê? Fermento biológico. Seja ele instantâneo seco, ou seja ele comprado. Por que eu sei que você não está usando fermento natural selvagem? Porque é difícil a pessoa falar que o pão feito com fermento natural tem cheiro de fermento. Vocês percebem isso? Essa sutileza? Então isso geralmente é fermento comprado. E isso geralmente é o que também? Vamos a fundo nisso. Isso é muito fermento na sua receita. Isso é pouco tempo. O que é uma coisa normal. Se você botar muito fermento, vai fermentar muito rápido. Porque quando você compra, é aquela espécie mais potente e poderosa que foi selecionada. Então você tem muita atividade. E dependendo realmente do tipo de fermento, principalmente para quem usa muito fermento fresco, você tem aquela nhaca. Eu acho uma nhaca. Tem gente que gosta e tá tudo bem, gente. O negócio é vocês entenderem que não é para o pão fermentar rápido e não é para o pão ter cheiro de fermento. Ah, Nanda, mas ele tem cheiro de fermento. Se você está usando pouco fermento e você tem um nariz muito sensível que identifica isso, tente amenizar. Como? Com sabores, ervas, etc. Funciona muito bem. Por que eu digo isso? Gente, todos os pães que tem nas aulas do YouTube, que são as aulas abertas de graça que eu faço, e os pães que estão no volume 1 e volume 2 do Padaria da Nanda, que são produtos que eu tenho à venda, eles são com fermento biológico. E eu, sinceramente, não sinto o cheiro de fermento biológico. E eu sou a chata do casarão, entendeu? Eu sou a louca do casarão, a chata do casarão, que não gosta desse cheiro, esse cheiro me incomoda. Então eu acho que assim, se vocês fizerem os pães como manda o figurino Fernanda, eu acho que vocês não têm esse resultado. E já adianto para você, se você não está no volume 1 do Padaria da Ana, nem volume 2, nem no Panifix, nem coisa nenhuma, diminui a quantidade do seu fermento, tá? E aumenta o tempo da fermentação, que você vai ter menos deste cheiro de fermento, tá? Esse cheiro de fermento não é legal realmente, compreendo você. E as pessoas gostam de falar que é normal. Gente, vocês não precisam achar que é normal, porque todo mundo faz, porque é comum na padaria e porque ninguém está sentindo o cheiro. Só você sente. Aí você se acha maluco. Não, gente, nada a ver. Você está sentindo um negócio, você tem que acreditar no que você está sentindo, entendeu? Porque tem um povo que não sente cheiro de nada. Rodrigo não sente cheiro de nada. Acho que para ele sentir o cheiro do fermento, eu tenho que dar uma bolsa de fermento para ele. Vocês entendem? Já a Malu, se eu abrir o pote do fermento natural na cozinha de porta fechada, a mulher sente o cheiro. Entendeu? Então esse negócio de sentir os aromas, os cheiros, é uma coisa que você tem que ir no seu sentimento, na sua percepção do seu nariz. Se você está fazendo isso, está te incomodando, diminua a quantidade e fermente mais tempo. Certo? Hora certa de cortar o pão. Qual é? Você tem 2 momentos, né? Como você não especificou. Você tem o momento cru e o momento pronto. Por que eu vou falar disso?
porque isso realmente é uma parada bizarra. Vocês podem achar que não, mas tem gente que é 000. A pessoa nunca fez nada. Então a pessoa não sabe em que momento que se corta o pão na massa crua. Então vamos aqui falar, é antes de entrar no forno. Segundos antes de entrar no forno, aquecido, você vai fazer o corte no pão, se este estilo de pão pressupõe um corte. Não são todos os pães que cortamos, certo? Então isso é uma coisa bem objetiva. Depois de pronto, em que momento corto meu pão? Cara, cada pão tem o seu preço também para se pagar. Eu não sou aquela pessoa que vai falar para você assim: corte seu pão bem quentinho quando sai do forno. Gente, eu sei que é gostosinho, eu sei que vocês querem. Eu sei que a manteiga derrete, eu sei que a família espera, eu sei que é tudo de bom, mas também é uma experiência muito desagradável para alguns estilos. Por exemplo, pão de forma, por exemplo, aqueles pãezinhos de hambúrguer, por exemplo, o que mais? Pães gluten free, por favor, não corte ele quente. Que mais? Esse pão de casca também não é legal, porque lá no centro do miolo ele ainda vai estar úmido demasiadamente. Então, melhor não fazer isso, ok? Espera um pouquinho, espera ele ficar morno. Eu gosto que fique completamente frio, mas eu vou te contar que aqui em casa tem uma pessoa que chama Maria Luísa que gosta de comer pão quentinho. Então, às vezes eu parto o pão morno. E qual é a grande dica para você cortar um pão morno? Primeiro, você passar a faca na água. Porque quando você cortar, quem já cortou pão quente sabe, fica como se fosse uma cola, uma meleca na faca, né? Fica uma droga, uma bosta. E aí, se você molhar cada vez a faca antes de você passar no pão quente, facilita muito a sua vida. Você vai cortar perfeitamente o pão. Se você parte o pão, já começa cortando no meio, eu protejo a parte do pão. Eu pego e viro esse pão ao contrário, em cima de um paninho. Então, deixa eu mostrar como é que eu faço. Não tenho aqui para mostrar. Vocês entendem? Eu pego metade do pão e viro ele, assim, aquela parte do miolo que está quente, saindo fumaça, de encontro a um pano e boto numa grade. Por que eu faço isso? Para não ressecar. Porque essa parte está úmida, então a tendência é que resseque, certo? Então eu protejo isso, porque a outra parte que foi cortada vai ser toda devorada. E beijo, tchau, tá? Então tenham cuidado em proteger a parte que ficou exposta e passem a faca na água. E aí vocês vão conseguir ter um bom resultado, certo? Então vamos lá. Aqui, lembrando que é uma aula que vocês não adianta digitar porque não vamos olhar agora, tá? Aqui são as dúvidas que já estavam anotadas. Hora de cortar, beleza. Por que meu pão espalha? Até olha assim. O pão pode espalhar por muitos motivos. Primeira coisa que a gente precisa entender é que você está fermentando muito esse pão, ou você está colocando muita água e fermentando muito, ou você está sem pesar as coisas, não tem controle do que está fazendo, está tipo louco. Ah, mas eu faço tudo pesado. Ok. Será que você não está só igual um robô, repetindo as coisas? Porque às vezes, o que eu boto de quantidade de água no meu pão, pode ser que no seu pão seja demais para sua farinha. Então você também precisa entender sobre a farinha que você tem na sua casa. Você precisa aprender a observar e não só a repetir a receita. Eu sei, mas as suas receitas funcionam, Nanda. Eu sei que funcionam, tá? Não vou falar para vocês, não vou ensinar uma parada que não funciona. Porém, eu sempre falo toda a aula para vocês verificarem a quantidade de água e nunca irem com muita sede ao pote, né? Tipo, jogando toda a quantidade. Vai vendo e vai fazendo. Se no primeiro pão você chegar à conclusão que precisava de mais água, tudo bem. Melhor do que você ter a sopa, né? Melhor do que você ter o mingau, certo? Né? Pão mingau, aquele pão que você botou tanta água, espalhou e não adianta, não há santo que dê jeito naquela massa. Então presta atenção nisso. Então o pão que espalha é o pão que muitas vezes vocês sim deixaram fermentar muito ou botaram muita água. Além disso, tem um pão que espalha porque está muito quente. Então quando você está numa temperatura mais elevada, acima de 25 na sua massa, ela naturalmente espalha. Então, o momento que o pão espalha pode ser durante a confecção do pão ou no dia seguinte, quando você vira esse pão do cesto, ele espalha.
tá? E aí, neste caso, vamos entender que pães com muita água, sim, eles vão dar aquela ligeira espalhada, mas lá no forno o cara sobe, entendeu? Então não fica achando que ele espalhou. Às vezes espalhar faz parte do tipo de massa, mas depois ela se arruma. Precisa entender se ela espalhou e virou um disco voador para todo sempre. Aí teve coisa errada, que foi o quê? Muita fermentação, tá? Mas eu fermentei pouco. Então você verifica a quantidade da sua água, tá bom? Tem que tomar cuidado com isso, certo? É possível usar forno a gás para ter bons resultados? Gente, isso é muito treta. Muito, total. Eu acho que assim, existem 2 tipos de pessoas em relação a essa resposta do forno a gás. As pessoas que são irresponsáveis e as pessoas responsáveis. Os irresponsáveis vão dizer que não, você só tem bom resultado com forno elétrico. E os responsáveis são pessoas que vão pensar um pouco antes de te dar essa resposta. Então eu prefiro ser uma pessoa responsável e, além disso, me apoiar em fatos. Eu tenho cases de sucesso, mas assim, muitos. Mas quem eu consigo lembrar agora com muita facilidade é o Rodrigo Marçal, que até postei essa semana, que é o Panelinha Azul, né? O perfil profissional dele é Panelinha Azul. Então o que acontece? O Marçal, ele tem um forno a gás. Gente, ele faz panetone, ele faz tudo. A gás, tá? Fora isso, eu tenho, assim, centenas de alunos com forno a gás. Gás é complicado. É complicado quando é bujão, tá, gente? Quem tem bujão tem que saber muito o desempenho do seu forno e tem que ter aquela manha de quando acaba um, já ter outro engatilhado para botar. A pessoa já tem uma como é que eu vou te falar? Ela já tem uma agilidade para trabalhar com isso. A pessoa não é tipo café com leite, sabe? A pessoa já é avançadinha. Por quê? Porque ela já fez um bolinho, já fez uma comida no forno que acabou o gás do bujão e ela teve que correr para engatar o outro. Então eles já sabem até como é que o forno se comporta no caso de um bujão, um forno a gás de botijão, tá? Então isso é um tipo de forno a gás. O outro é quando é gás encanado e aí não tem tanto problema, tá? Porque você não vai acabar, a não ser que alguém do teu condomínio ligue e fale assim, olha, vamos fazer uma obra aqui do gás e vai acabar o gás, tá? O gás não vai acabar quando você está fazendo pão, quando é encanado, tá bom? Ok? E também tem outra coisa, vocês precisam entender que neste universo caseiro temos muito forno a gás, mas no universo profissional também temos. Eu tenho um amigo que é o Rafael Novick, né, padeiro Novick, que o forno dele é gás. Ele faz profissionalmente, é profissional, a gás, e ele racha de fazer pão. Gente, assim, é pior, é melhor. Gente, o que cabe no seu bolso é bom para você. O que você sabe trabalhar é bom para você. Então, é muita irresponsabilidade uma pessoa falar que você não vai ter resultado, que você precisa de um forno elétrico. Essa pessoa precisa entender da vida, essa pessoa precisa entender dos outros e saber se importar com a dificuldade do outro, tá? Porque imagina se um vendedor te fala isso e você acaba comprando um forno 5 vezes mais caro, se endivida por causa de uma orientação errada. Vocês estão entendendo? Então as coisas não são por aí, por isso que eu falei que é uma treta, tá? Porque as pessoas gostam de atrelar resultados a coisas fantásticas. Eu vou falar para vocês que eu já vi muita gente com equipamentos fantásticos com resultado bem ruinzinho, tá? Então, devagar com isso, com essas limitações que vocês criam, certo? E também não fiquem criando essa limitação do tipo, qual é a marca do forno? Gente, para com isso. Se eu fosse ficar preocupada com marca de forno, eu não tinha aluno no Japão, eu não tinha aluno na Escócia, tá bom? Não tinha aluno na Dinamarca, que eu não tenho nem noção do forno que vem de lá, tá bom? Não tenho nem noção se é elétrico ou a gás, tá? Então, para com isso. Isso daí não é o que importa. Um pão sem aditivos pode ter validade longa? Pode. Qual a validade? Querido, não tenho como falar para você e para todos vocês que falaram isso. Por quê? Validade é uma coisa muito particular. Validade é uma coisa que deveria ser tratada até mesmo numa mentoria. Por quê? A validade, quando você fala de um produto, você tem que, tipo assim, estou numa aula fechada com os meus alunos. Aí eu tenho este pão. Aí eu tenho um processo todo para fazer esse pão. E aí eu posso ensinar para eles todo um processo de armazenamento para dar uma validade baseado no que eu testei
sobre esse processo, vocês entendem? Eu não posso vir aqui no universo, onde tem este pão, e aí eu falo, olha, a validade é X dias. Gente, isso tá errado, sabe por quê? Porque aí você pega e bota lá no teu rótulo e você não testou, você pegou uma informação voando aqui comigo, certo? Aí eu faço aquele pão. Então esse pão, ela falou que tem X de validade. Vou botar aqui no meu rótulo. As coisas não funcionam assim, não. A sua cidade é uma, o seu processo é um. Eu não sei se você é meu aluno, se você não é. E outra coisa, o seu cliente, ele precisa ser orientado. Porque quem pergunta de validade é quem tem cliente. Certo? E aí, não, eu faço em casa. Ai, conta outra mentira, por favor. Gente, não vem me perguntar dizendo que vocês fazem em casa, porque eu sei que vocês às vezes querem dar uma mamadinha num negócio bem fácil, que é uma resposta profissional, falando que são de casa. A casa cai, tá? Tia Nanda descobre, tá? E assim, não sejam inocentes. Se vocês querem se profissionalizar, seja em casa ou num ambiente maior, vocês não têm que ficar se escondendo atrás de uma produção caseira. Vocês têm que procurar uma ajuda, entendeu? Para outro patamar. Então não adianta você falar, vou perguntar, vou fazer de conta que eu tô em casa, porque aí ela não vai querer que eu vá numa mentoria, ela não vai querer que eu vá para uma assessoria profissional. Cara, quem se ferra é você, que quer fazer de um jeito mais profissional e ganhar a sua grana, certo? Então reflete nisso, porque eu recebo assim, de gente que fala que tá fazendo em casa e depois de um tempo a gente vê que a pessoa tem até uma loja. Isso é muito feio. Tretas. Então, olha só. A validade depende muito do seu processo e você precisa orientar seu cliente. Por exemplo, olha, a validade é de 10 dias na geladeira. A validade é de 20 dias no congelador. Você avisa para ele dentro de que contexto está essa validade, tá? Assim como, se você falou 20 dias no congelador, é tipo assim, recebeu, coloca no congelador. Porque tem gente que gosta de deixar vários dias do lado de fora e depois congela. Aí fala assim, a partir do momento que eu coloquei no congelador, tá valendo, né? E não é assim. Então você tem que orientar. Por que eu sei disso? Gente, porque eu já vendi pão para loja. E as lojas gostam de fazer isso. Entendeu? É muito louco. É muito bizarro. As pessoas gostam de distorcer uma informação que se chama validade. A validade tem um contexto. Vocês já leram nos pacotinhos da indústria? A indústria é muito boa nisso. Por quê? Porque a indústria pode sofrer um processo. Então, o que acontece? Tá lá assim, após aberto consumir em X dias. Vocês já viram isso? Após abrir, manter sobre refrigeração. Vocês já viram isso? Gente, isso são os contextos. Então entendam a validade como uma coisa mais profunda e não como uma coisa rasa, que eu vou chegar aqui e vou dar um número de dias, ok? A validade é uma coisa profunda, é uma coisa a ser desdobrada com cada produto, cada cliente, cada pessoa, cada realidade, tá bom? Então é isso que vocês precisam. A validade em casa é de 2 dias, porque acaba, né? Eu tinha uns clientes que falavam isso. Falavam assim, Nanda, aqui diz tantos dias. Aí mandava foto e só tinha mais um pedaço. Gente, eu ralava de rir. Esses clientes são muito ótimos. Os clientes de casa também são fantásticos, né? Então tá. Entenderam esse negócio de validade? Esse negócio de validade é uma parada muito séria. Por que é sério? Porque cada vez mais a gente tem muita gente fazendo em casa para vender. E aí quando você faz para vender, você acaba tendo que ter algumas coisas que os produtos da rua têm. O que os produtos da rua têm? Validade, rótulo. Gente, estuda mais e relaxa também. Por quê? Não quer dizer que você está na sua casa, você tem que fazer as coisas esculhambadas e não ter rótulo. Não é isso que eu estou dizendo. Apenas que você tem que ser muito consciente do que você pode e do que você não pode afirmar. Você já fez os testes? Você pode orientar seu cliente sobre isso, certo? Então, busca esse tipo de postura. Combinado não sai caro, tá? Nunca acerto o ponto de fermentação. Sempre fico na dúvida. Pode me ajudar? Sim, temos várias maneiras de te ajudar. A primeira é te encorajando a sempre você fazer e aprender com o seu erro. Em vez de falar, passou, você anotou quanto tempo fermentou? Você anotou todos os parâmetros? Para no próximo pão você tentar identificar o seu erro? Esse é o primeiro passo. Porque se você nunca acerta, será que você está sempre fazendo de um jeito diferente?
Se você cada vez está fazendo de um jeito diferente, cada vez você vai ter um resultado diferente e vai ficar perdida. Ou perdido, não sei quem perguntou. Então, presta atenção nisso. Se você nunca acerta o ponto de fermentação, começa a anotar o que você está fazendo, começa a utilizar um termômetro, entendeu? Invista num curso com suporte, eu tenho vários cursos. Então, assim, invista em eliminar essa dúvida, seja por você mesmo ou com a ajuda de alguém, certo? Tem gente que vai para academia, malha sozinho e tem resultado. Tem gente que vai para academia e precisa de personal para ter resultado. São coisas diferentes, mas as pessoas têm resultado. Se o resultado é o foco, você precisa entender que você tem caminhos diferentes, você sozinho, você com alguém. E é muito bom estar com alguém, tá, gente? Muito bom, maravilhoso. Vou te dizer que é menos tempo para mais resultados mais rápidos, tá? É isso que eu posso te dizer. Meu pão está saindo sempre pesado. Por quê? Gente, pão pesado é pão que não fermenta. Poderíamos acabar esta pergunta assim. Mas tem o porquê. Porque às vezes a pessoa fala, a pessoa não perguntou isso, a pessoa falou que tá pesado. Ela não quer saber o que é pesado. Eu que tô falando para vocês, que é pão que não fermenta, né? Gente, muitas coisas podem ter acontecido, tá? Por que eu falo isso pra vocês? Porque lá atrás, tipo, 12 anos atrás, né? Acho que foi 12 anos. É porque eu não casei primeiro na igreja, tá, gente? Primeiro eu casei no civil, vim pra cá e depois casei na igreja. Então isso tudo causa uma confusão pra eu saber quantos anos de casada eu tenho. Eu não sei. Então, olha só. Mais de 10 anos atrás... mais de 10 anos? Ai, gente, tá complicada a minha vida, já não sei. Então, o que acontece? Quando eu fui fazer o primeiro pãozinho aqui em casa pra agradar Rodrigo, que era um pãozinho que tinha ervas, tinha tomilho, eram os pãezinhos tipo umas bolinhas. Tipo o pãozinho de couvert, que eu fiz na minha primeira aula prática do YouTube pra vocês. Aquele pãozinho deu errado. Ficou uma pedrinha. Ficou um cesto de pedrinhas. Na hora que ele saiu do forno, ele tava interessante. Mas ele não tava tão interessante não, tá? Hoje eu voltando, meu eu de hoje, voltando para aquela data, eu lembro que tinha alguma coisa estranha, mas eu não sabia. Eram os primeiros pães. Então, como é que eu ia saber se era normal ele sair assim ou não do forno? Já começava por aí. Eu também fiz de acordo com um livro que eu comprei na banca de jornal. E naquele livro tinha as fotos, mas não tinha todas as etapas. Então, eu não sabia se ele estava pronto para ir ou não para o forno, porque, pasmem, dizia assim, fermente por 40 minutos. E a idiota aqui fermentou. Eu sempre fui bom aluno. Eu sempre fiz o que mandam. E aí eu fiz e ficou uma pedra. Por que aquele infeliz que escreveu aquele livro falou para eu fermentar em 40 minutos? Se ele não sabe da minha temperatura, da minha farinha, da minha realidade. E esses livros continuam sendo vendidos. E as pessoas continuam com falta de sucesso. As pessoas continuam fazendo pães pesados. Porque as pessoas seguem um número de maneira cega. Tipo hipnotizados. Gente, para de seguir número. Aprende a entender o número. A matemática é uma linguagem exata, porém ela tem muitos significados, principalmente para mim. Os números querem dizer muita coisa. Às vezes eu acho que eu estou num planeta esquisito, porque eu vejo muito sentido em muitas coisas que as pessoas não veem. Então, às vezes eu converso com as pessoas e eu me sinto um pouco louca. Vocês se sentem loucos? Pois é, eu me sinto constantemente, diariamente eu me sinto maluca. Porque eu tenho umas conversas com o Rodrigo que o Rodrigo não entende o que eu tô querendo dizer. Então, assim, eu me sinto meio louca todo dia. Faz parte do meu tipo de pensamento. Eu vejo umas coisas que as pessoas não veem. Aí fica difícil para explicar para os outros. Fica complicado. Então, esse lance do fica pesado é que você tá seguindo regrinha sem entender. E eu curo isso toda quarta-feira. Toda quarta-feira eu dou uma aula aberta no YouTube que eu chamo atenção para muitos pontos para você ter a cura sobre isso. Lógico que a cura maior tá lá no curso. Isso é fato. Por quê? Porque lá vocês têm outro tipo de atendimento. Mas vocês precisam entender que o ponto que a sua massa fermentou vai dizer muito do seu pão depois lá no forno, depois que ele sai do forno. Então, se seu pão tá pesado, não fermentou direito. Ah, mas eu fermentei o número de horas. Mas e a temperatura? Será que você usou a temperatura certa? Então, precisa estar atento ao ponto da massa. A sua massa vai te dizer muito, tanto durante quanto depois.
Gente, eu tinha um amigo que falava que o pão pune, e é verdade. Cara, ele nos pune pela nossa falta de atenção, pela nossa displicência, pela nossa petulância, pela nossa arrogância, né? Então, assim, muitas vezes, muitas pessoas que já são super expert erram por quê? Arrogância, né? Então você faz lá a parada, tipo, eu sou Masterchef padeiro, e faz a parada toda zoada. Eu já contei pra vocês, né? Que eu vivenciei isso, né? Pois é, uma parada bizarra, né? Tipo, pessoa super master, cheia de títulos, as coisas estavam dando tudo errado naquele dia. Gente, acontece. Eu acho que, sem crueldade e sem citar nomes, gente, só acontece com quem faz, ok? É isso que a gente precisa estar atento. E se você não entende o porquê do seu erro, você vai continuar fazendo pão pesado. E o pão pesado precisa de atenção na fermentação. Sempre atenção na fermentação. E assim, fiz tudo certo, não fermentou. Se você usa fermento comprado, por que não comprar em outro lugar? Por que não verificar se esse fermento está estragado? Se é uma coisa pontual, você tem que observar o que você mudou, o que fez o pão ficar pesado. Quando é um fermento natural, a gente sabe que tem outras nuances por trás, mais complexas. Mas, quando é um fermento comprado, você pode também desconfiar se esse fermento está bom ou não, tá? Porque, acredita, fermento comprado também pode estar ruim. E pior, às vezes ele não tem cara de que está ruim. E aí você acha que você é o problema. Então, vamos devagar com isso, certo? Sempre estou olhando aqui. Então, vamos lá. Meu pão está pesado. Quanto tempo é uma longa fermentação? Ai, gente, isso parece aquele negócio assim. Meu pão fermentou 357 horas. Meu pão fermentou 17 horas e 47 minutos. Meu pão fermentou 27 horas. Gente, para com isso. Mais uma vez, usando a resposta anterior. O que importa é seu pão ter fermentado. O que importa é seu pão estar no ponto correto de fermentação. Mas mais supremo e soberano que isso tudo, o que importa para mim e para todos os meus alunos é o quê? Que o seu pão tenha sido feito com tempo. Quanto tempo? Depende do que você está fazendo e como você está fazendo. Eu não estou aqui para te dar o número de horas e para te dizer a partir de X horas é longa fermentação. O que sabemos dentro do que eu leio até hoje e do que pratico, ó, o silêncio aqui, é o quê? Que farinhas integrais precisam de pelo menos 12 horas de processo para ficarem mais saudáveis. Então, quando você está lançando mão de farinhas integrais na composição da sua massa, se passar de 12 horas está ok, né? E aí eu, como não li isso em lugar nenhum, gosto de fazer esse parâmetro para mim, que passe das 12 horas até quando é farinha branca. Não quer dizer que eu estou criando um parâmetro de, no mínimo 12 horas. Não, gente, tá? Só entendam que, assim, eu gosto de comer as coisas e não passar mal. Eu gosto de fazer as coisas como o meu médico me propõe, quando ele faz algumas orientações. Olha, come esse alimento assim, assim. Olha, se você for tomar o vinho, faz isso. Gente, não tem vários tipos de protocolos alimentares? Vocês sabem que eu já passei por vários protocolos e orientações, né, do meu médico, que é o Dr. Tel. Então, assim, atualmente eu quase não uso alho e cebola, porque para mim não é bom. E para muitas pessoas também. O excesso de alho e cebola tem um resultado lá no intestino que não é interessante. E vocês sabem que finalmente eu tô com meu ferro ok, minha ferritina ok, depois de um caminho tão longo que eu percorri até fazer muitas coisas. Então, o que vocês precisam entender? Eu gosto de um pão que eu vou comer e vai ser fácil de eu fazer a digestão. No meu mundo, eu sei que eu preciso de mais horas para uma farinha integral. E aqui em casa, eu gosto muito de utilizar, nem que seja um pouquinho, porque eu gosto do sabor e etc. Eu acho que dá um borogodó no pão. E aí, o que acontece? Eu costumo passar das 12 horas, sim. Costumo estender até mais, 15, 18, mas tudo depende da realidade do pão que eu estou fazendo. Tem pão que tem muito mais horas, gente. Tem pão aqui que é de 48 horas. Sim, tem. Tem pão assim. Tem panetone. Panetone são quase mais de 2 dias de processo. Então, assim, gente, para com esse negócio de quanto tempo é longa. Faz o seu processo de forma verdadeira, de forma que você tenha embasamento e que você saiba o que você está fazendo.
O importante é você não fazer o pãozinho de 40 minutos que eu fiz 12 anos atrás, tá? Então, cuidado com isso. Preciso de farinha importada para ter bons pães? Gente, que treta é essa? Gente, olha só. Precisar, você não precisa de nada, tá? Isso é uma desculpa que você quer dar para você comprar a bodega da farinha importada, que você quer, que eu sei. E não tem nada de errado, gente. Se a pessoa quer ter um Citroën, ela não tá errada. Ah, ela tem um Gol, ela quer ter um Citroën. Qual o problema? Citroën importado a pessoa quer. Tem carro nacional, mas a pessoa quer o Citroën. Vai andar do mesmo jeito, mas ela quer. Então, olha só. Ah, eu quero... tem telefone nacional? Nem sei se tem marca de telefone nacional, mas a gente sabe que Apple é importado, né? A pessoa quer Apple, a pessoa quer Samsung, porque é importado. E qual o problema, gente? Qual o problema? Deixa a pessoa querer. É melhor ou pior? Não interessa. Olha só, a farinha. Presta atenção numa coisa. Não adianta você ter a farinha importada, entendeu? Do Papa, tá? Não adianta se você não sabe trabalhar com aquilo. É a mesma coisa que você achar que você vai sair aqui na esquina, vai entrar numa loja, vai comprar uma BMW e vai virar o melhor motorista da sua cidade, porque você comprou uma BMW. Entendeu? O melhor carro, o carro importado, não vai te dar superpoderes e você vai virar jet pilot. Ó, nossa. Não é isso. Entrei num carro de Fórmula 1, agora sou piloto. Não é isso, gente. Existem coisas que você precisa de tempo, né? Para aprender a lidar com aquele troço. Então, presta atenção. Vocês sabiam que piloto, ele tem número de horas? Conforme ele tem mais número de horas de voo, o padrão vai subindo. Então, entende o seguinte, não adianta você querer uma farinha importada e atrelar isso resultado bom ou ruim. Quem é bom ou ruim é você, a maneira que você aborda essa farinha. Porque eu já vi muita gente com farinhas mega super fantásticas e uns pães, nossa senhora, tá? Nossa, dá até vergonha, eu nem falaria. E a pessoa ainda bota pães feitos com farinhas italianas e tá horrível. Gente, a farinha não vai te dar superpoderes de dominar o mundo da panificação. Não vai ter isso, tá? Então eu não acredito nisso. Ah, mas facilita o meu resultado? Não. O que facilita é você ter um método de trabalho, o que facilita é você ter massa encefálica ativa, pensando e não decorando o ambiente da cabeça, tá? Então é aquela coisa, presta atenção. A farinha não vai determinar o seu resultado, tá? Gente, vocês já viram? Ai, tem um negócio que eu fico emocionada. Às vezes, é que eu não vejo mais tanta TV, sabe? Porque a parte que eu via esse programa era quando eu ia lá pra academia e tinha uma TV dentro do banheiro. E aí sempre quando eu chegava lá, tava passando o programa de esporte. Acho que é Globo Esporte, sei lá. E aí sempre eu ficava presa, porque sempre tem um momento que eles contam a história de superação, né? Que fulaninho morava num lugar muito pobre, não tinha nem tênis pra correr e agora ele é um super atleta. Vocês prestam atenção nisso? Às vezes fulaninho não tinha o tênis, não tinha o treinador, mas ele tinha a vontade de fazer melhor. Vocês compreendem? A farinha é um pouco isso em relação ao pão. Lógico que depois as coisas melhoram e fulaninho ganha patrocinador, fulaninho tem acesso a um treinador e fulaninho vira uma parada bizarra. É por isso que muitos de vocês, quando entram num curso, viram pessoas bizarras, tá? É isso que vocês têm que entender. Lembra da história lá do Globo Esporte, do fulaninho que corria descalço, linha. Acontece, é real, é verdadeiro, tá? Preciso de maceira para ter bons pães? Quando vocês começam com esse preciso, eu acho que vocês estão... Eu me imagino vocês com vários formulários de orçamento, de equipamento. E aí vocês estão fazendo isso sem o aconselhamento de alguém. Cuidado, vai dar errado. Só estou avisando isso, tá? Primeiro, preciso de maceira para fazer bom pão. É a mesma coisa do carro da farinha. Não é porque você tem um equipamento que seu pão vai ser bom, gente. Tem um monte de padaria aí com pão ruim. E tá cheio de equipamento. Tá? Só digo isso. Então, assim, você não precisa. Não quer dizer que você não vai ter. Mas quer dizer que isso não determina. Tá?
Porque você pode dar o melhor equipamento. Se a pessoa não sabe, a pessoa não vai tirar nada bom de lá, gente. Tá bom? Então, precisa entender, tá? Precisa entender mesmo. Tenho medo de não conseguir fazer meus pães. Filho, quem tem medo de fazer aquele negócio não come. Certo? É isso aí, né? Você tem que pensar nisso. Certo? Saiu na chuva, vai se molhar. Mesmo que você esteja com guarda-chuva, vai ter respingo. Então, olha só. Tenho medo de não conseguir fazer o pão. A gente podia fazer uma aula só de tratamento, superações, né? Crenças, limites. Podia ter essa aula. O que vocês acham? Podia ter. É que eu elimino muita pergunta assim, mas vocês fazem demais, tá? E eu elimino por quê? Porque senão vocês vão ficar loucos com as minhas respostas. Então, é praticamente terapia de choque. Então, olha só, o tenho medo, gente, o medo existe, faz parte da natureza, certo? Só que é o seguinte, você tem medo do quê? De dar errado? Gente, se der errado, faz de novo. É simples assim, tá? Se der errado, faz de novo. Ah, mas dá sempre errado. Dá sempre porque você tá naquele momento, assim, usar a vida, o azar. Vocês lembram daquela hiena do desenho animado? Então, olha só, gente, para com isso. Dá sempre errado. Dá sempre errado. Aí você pergunta pra pessoa quantas vezes ela fez 5. Quanto tempo que ela tá fazendo pão? 2 meses. E dá sempre errado. O sempre dá a impressão que tem uma eternidade, né? Desde a época que só tinha Eva e Adão. Então, presta atenção nisso, tá? Não, sempre dá errado. Tenho medo de fazer. Olha só, as pessoas que têm medo, de duas uma. Ou ela vai fazer com medo, ou ela vai ficar com medo e não vai fazer nunca. Ok? E aí ela não vai evoluir nunca. Então, precisa fazer, mesmo com medo. Se você tem medo, provavelmente você está com vergonha de outras pessoas. Então, se for esse o caso, você não precisa contar para a vizinhança que você está fazendo pão, que você está aprendendo a fazer pão. Você pode esperar dar certo para contar para todo mundo, para a vizinhança. Ah, não, eu tenho medo das pessoas que estão em casa mesmo. Gente, para com isso. Se você mora com pessoas que você tem medo e vergonha, repense essas pessoas. Nossa, depois dessa aula, Fernanda vai acabar com o relacionamento de muita gente. Não, é verdade, gente. Se vocês estão numa casa, sério, que vocês têm medo e vergonha das pessoas que moram com vocês, cara, hello, você tem que repensar essas pessoas e a maneira com que você se relaciona com elas, e não o seu medo de conseguir fazer ou não os pães. Porque se você tá sozinho, ninguém tá vendo que você tá errando, é você mesmo. Então, assim, bola pra frente. Algum segredo para ter sucesso em todas as fornadas? Não tem segredinho, não tem dicas mágicas, encantadas e zen, não tem. O segredo é muito mais simples do que vocês possam imaginar. É raciocinar. Só isso. Não sei raciocinar. É por isso que existe curso, é por isso que existe aula, é por isso que vocês vêm para cá, é por isso que vocês vão para várias aulas minhas. Tá resolvido, certo? É isso. O segredo para ter é você sempre estar em busca de raciocinar, sempre estar em busca de entender. E no final das contas você sempre está raciocinando e não está se portando como uma máquina, certo? Preciso de vapor para todos os pães? Não. Isso é um artifício de vendedor que quer te vender um forno com vapor. Olha a treta. Gente, olha só. Para o nosso pão de casca precisamos de vapor. Para baguetes precisamos de vapor. E é isso. Assim, pães de casca precisamos de vapor. Brioche não precisamos, panetone não precisamos, pão de forma não precisamos, focaccia eu particularmente não uso vapor. E assim tem tantos outros pães, né? Dentro desse contexto, você não precisa de vapor para tudo na sua vida, tá? Então, isso aí é o quê? É alguém tentando te vender alguma coisa ou você criando empecilhos para fazer ou não fazer alguns tipos de pão, certo? Aquelas pessoas que falam assim, eu não tenho um forno com vapor, eu não posso fazer pão em casa. Gente, tem um povo que é assim, tem um povo que vai inventando coisas para não fazer pão. Mas ele quer fazer o pão, mas ele inventa coisas na cabeça dele que justifiquem que ele não faça. Olha que é doente, mas acontece, tá? Segredo já foi. Segredo é muito engraçado, né? Porque, assim, são muitas perguntas e a palavra segredo sempre tá lá, né? Tem segredo para ser sucesso? Tem segredo para fornada ser boa? Tem segredo para... Não tem segredo, gente.
Acho pão sem glúten ruim. Por quê? Porque tu não foi meu aluno, porque tu não foi meu cliente. Porque olha só, realmente existe muita coisa ruim? Sim, existe. Tudo também vai do parâmetro da sua régua de comparação, tá? Graças a Deus eu tenho a felicidade de fazer pães sem glúten muito gostosos, né? Os que os alunos aprendem, eles realmente fazem muito sucesso, principalmente os que vendem. E eu acredito que o grande problema é o seguinte: a pessoa nunca fez um pão na vida. Aí a pessoa vai no médico ou vai na Nutri e a Nutri fala, você tem que comer pão sem glúten. E aí a pessoa Nutri às vezes dá como é que chama? Umas folhinhas assim com receitinhas, que são todas uma bela droga. E aí a pessoa faz aquilo e ela entende que aquele é o pão sem glúten e que aquilo é uma droga. E aí ela nem come os outros, que ela tá fazendo as receitinhas que ela ganhou quando foi lá na consulta. Outra coisa é quando ela também pega receitinhas ruinzinhas da internet, e aí ela também acredita nisso. Outra coisa é quando ela faz cursos ou faz aulinhas com produtos ruins, e aí ela atrela isso a tudo é ruim. Abre o seu coração e vive experiências boas com pessoas que fazem um negócio decente. Eu vou te indicar eu mesmo, porque é aquela coisa, né? É a vida. Então, eu acho o seguinte: se você nunca fez pão nenhum sem glúten, meu filho, aprende primeiro a fazer um pão com glúten, ok? Depois a gente vai pro sem glúten, tá? Primeiro você aprende as letrinhas do abecedário, depois você faz redação. Não existe você não aprender as letrinhas e vai para um curso de redação do Enem, só que você nem alfabetizou. Ó que delícia, é isso. Então, se você não fez nada com glúten, como é que você quer fazer uma coisa gostosa sem glúten? Não vai conseguir. Você não tem parâmetro cerebral para raciocinar. Você vai sempre ficar repetindo receitinha, entendeu? Eu acho o seguinte, você chegar num ponto de construir coisas é para quem não tem medo, é para quem quer testar, é para quem quer o quê? Dar voos mais altos, certo? E tá tudo bem. Só que o que você precisa entender é que o que é ruim é porque tem duas coisas envolvidas nesse ruim. Falta de cuidado, tá? E o quê? Pensamento robotizado. A pessoa pega e fala assim, preciso fazer um pão sem glúten. Aí ela pega uma receita e bota farinha de arroz, em vez de botar farinha de trigo. Fica uma droga, tá? As farinhas não são... A palavra é... Você não tem como fazer um intercâmbio, fazer uma troca 100%, sem ter perdas, tá? É diferente eu usar farinha de trigo da marca X com farinha de trigo da marca Y. Quando eu pego e quero substituir por farinhas sem glúten, são coisas muito diferentes. Farinha de arroz não é farinha de grão de bico, que não é farinha de painço, que não é polvilho doce, que não é fécula de batata, que não é araruta, que não é um monte de coisa, tá? Quando você vai para um universo sem glúten, você tem inúmeras combinações e funções que você precisa entender. Mais do que tudo, você precisa saber qual é esse objetivo. O meu objetivo é sempre tentar parecer glúten no resultado final. Por quê? Porque eu sei que eu tô querendo um pão faz de conta. Não é? No fundo eu quero isso. Eu quero que a pessoa coma um pão que não tem farinha de trigo, mas que ela não perceba isso. Então eu quero um faz de conta, eu quero um sonho, eu quero construir uma outra coisa. É diferente, vocês entendem? Do que aquela pessoa que vai fazer para dieta. Aquela pessoa que vai fazer um cacareco. Que o importante para ela é só não ter a farinha de trigo. Mas se tá gostoso ou não, dane-se. O resultado é ruim. Então, eu tenho o propósito de fazer um faz de conta. Gerar uma experiência com esses pães. Onde essa experiência a pessoa não sinta a falta da farinha de trigo, onde seja gostoso igual, onde seja inacreditável que isso é possível, né? Onde ela duvide. Quando a pessoa duvida, aí que eu gosto.
entendeu? Quando eu recebo um WhatsApp, ou recebia, né, porque agora eu não vendo mais esses pães, quando eu recebia os WhatsApps assim, Nanda, tem certeza que isso aqui não tem glúten? Nossa, isso era o melhor elogio para mim. Então, tudo vai do que você almeja, do que você deseja. Quando o seu foco é apenas uma dieta, o resultado é ruim, desculpa. Quando a sua preocupação não é um sonho, não é uma coisa inacreditável e incrível, o seu resultado não será inacreditável e incrível, né? Lamento. Então, por isso que é uma treta e veio para cá. Porque resultados incríveis pressupõem que você desejou isso. Você desejou ser melhor, ser incrível e oferecer o melhor. Agora, quando você deseja outras coisas, o seu resultado final não é esse, certo? Então, bem reflexivo isso, né? Aliás, para todos vocês, por isso que algumas pessoas têm resultados crescentes e outras pessoas não têm. Por isso que tem gente que fica amarradão fazendo pão em casa. Porque ela quer se agradar muito, porque ela quer agradar os amigos, ela quer agradar o cliente, quer agradar o marido, quer agradar a esposa, quando é o cara que faz, os filhos. O que motiva a pessoa em agradar é o que faz com que os resultados sempre estejam, sabe, crescendo. Então isso é o que faz o negócio rodar e melhorar. E não outras coisas por trás, certo? Não que as outras coisas por trás também não sejam úteis, porém não é isso que vai levar num resultado incrível, certo? Vou salvar a aula para vocês, tá? E amanhã eu vou postar agora lá no meu feed o pão que a gente vai ter. E aí vocês vão saber um pouquinho da historinha, tá? Que esse pão é quase idêntico a de uma pessoa que eu vou botar no perfil, tá? Eu vou botar o perfil lá na descrição. Então vocês depois vão lá pro feed olhar, tá? E estejam na nossa aula que é amanhã às 7, tá bom? Tchau, tchau.